Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos e nós vamos estudar hoje a função exponencial. Então, vamos ver a definição dessa função e vamos analisar os seus gráficos. Então, função exponencial é toda função f de r em r mais asterisco. Vou ler isso aí de uma outra forma. É toda função f que leva os reais nos reais positivos, do tipo f de x igual a elevado a x, com a pertencente ao conjunto dos números reais positivos e a diferente de 1. Então, só lembrando lá de conjuntos, ó, esse asterisco exclui o zero e aqui nós temos os números positivos, né? Porque aí eu estou sem o zero. E o A tem que ser um número diferente de 1, né? Porque senão eu teria uma função constante. 1 elevada a qualquer número vai ser sempre 1. Então, ó, vamos analisar o comportamento gráfico da função exponencial a partir de dois casos. Então, vamos lá para o primeiro caso. Vamos considerar que esse A aí, que é a base da nossa potência, seja um número maior do que 1. Está definido aqui no nosso conjunto aqui. Então, ó, como que nós vamos analisar esse gráfico? Nós vamos esboçar o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x. Nós vamos fazer um caso particular só para a gente ver como que essa curva se comporta. Então, olha lá, vou fazer igual a gente já fez em construções de gráficos de função do primeiro grau, plotando pontos aí no gráfico e depois ligando esses pontos para ver mais ou menos o comportamento da curva. Então, ó, vou pegar ali um x e vou levar num f de x igual a 2 elevado a x. Quais valores aí eu vou escolher, né? Por uma medida assim de você conseguir analisar um comportamento antes do zero e depois do zero, eu vou escolher os números no x. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Ok? Só para a gente ter uma noção. Então, primeiro, nós vamos substituir na função o x igual a menos 2, para a gente ver quanto que vai dar. Então, vamos calcular o f de menos 2. F de menos 2 vai ser o quê? 2 elevado a menos 2. Aí, ó, 2 elevado a menos 2, expoente negativo, vai inverter a base. Então, vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado, que vai dar 1 sobre 4. Ótimo, já temos um ponto para plotar no gráfico, que é o ponto menos 2 e 1 sobre 4. Vamos pegar mais um valor, menos 1. Então, vamos calcular o f de menos 1 nessa função aqui que a gente está considerando. Então, vamos lá, o f de menos 1, toda vez que aparecer x, eu substituo por menos 1. 2 elevado a menos 1, mesma coisa, expoente negativo inverte a base, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1, que vai dar 1 sobre 2. Agora, aí eu já tenho outro ponto, menos 1 no x e 1 sobre 2 no f de x, que é o y. Agora, eu vou substituir o x por zero. Então, ó, o f de zero vai ser o quê? 2 elevado a zero, né? Todo número elevado a zero, com exceção do zero, é igual a 1. Então, vamos substituir mais um valor. Aí eu tenho o ponto 0 e 1. Agora eu vou substituir o x por 1. Observe um detalhe aqui, hein, gente? Ó. Quando a gente estudou lá domínio e contradomínio lá em conjuntos, esse conjunto aqui é o domínio, é o conjunto de partida, é o x. Ou seja, pode ser qualquer número real. Por isso que eu posso pegar os negativos, eu posso pegar o zero, tá? Não tem restrição. Depois nós vamos ter restrição aí na imagem, no conjunto imagem dessa função. Então, vamos lá. O f de 1 vai ser 2 elevado a 1, 2 elevado a 1 é 2. Aí eu tenho o ponto 1 e 2. Agora eu vou substituir o x por 2. Então, vai dar o f de 2, que é 2 ao quadrado, que é 4. E eu vou substituir ali o x por 3. Então, o f de 3 vai ser o quê? 2 ao cubo, que é igual a 8. Ótimo, eu tenho o par ordenado 3 e 8. E agora, nós vamos plotar esses pontos aí no plano cartesiano, ligar esses pontos e aí nós vamos obter este gráfico aqui, ó, que está representado nessa figura. Olha lá os pontos, ó. Menos 2 com 1 sobre 4, menos 1 com 1 sobre 2, 0 com 1, 1 com 2, 2 com 4 e 3 com 8. Então, isso aqui, ó, é a curva chamada de exponencial, certo? Então, ó, o gráfico de uma função exponencial crescente, nesse caso aqui, observe que a função é toda crescente, não é isso? É essa curva aqui. E ele vai ter esse comportamento sempre que o A, que é a base da nossa função, for um número maior do que 1, considerando este modelo dado aqui, tá? f de x igual a elevado a x.
Um detalhe importante para a gente avaliar no gráfico é que esse gráfico, ó, ele possui uma assíntota horizontal, que é o próprio eixo x. Por isso aqui, ó, que a imagem da função, ó, o conjunto imagem é o y maior do que zero. O gráfico, nesse caso aqui, está todo acima do eixo x. Por que que nunca vai intersectar? O que que é uma assíntota? É uma reta que o gráfico nunca intersecta essa reta dada, isso que é a assíntota. No caso aqui, ó, se vocês observarem, vamos pegar o menos 3, ó. Se eu calcular aqui o f de menos 3, vai dar o quê? 1 sobre 8, número menor aqui ainda. Se eu pegar o menos 4, vai dar 1 sobre 16, o menos 5, substituindo aqui na função, vai dar 1 sobre 32. Então, você sempre vai conseguir um númerozinho menor, mas nunca vai chegar a zero. Então, esse gráfico ele vem bem próximo da reta aqui, ó, y igual a zero, que é o eixo x, mas nunca intersecta se eu tenho a função nesse modelo. E agora, vamos ver um outro exemplo agora. Vamos analisar o comportamento gráfico seguindo o segundo caso, que é o quê? O A variando entre 0 e 1. Então, se o A varia de 0 e 1, eu peguei um exemplo, eu peguei o exemplo anterior, nós tínhamos 2 elevado a x. Esse aqui eu tenho, ó, 1 sobre 2 elevado a x. Então, a base aqui, que é o A, é o quê? Um número variando entre 0 e 1. Vamos fazer a mesma coisa, vamos plotar os pontos no gráfico e analisar o comportamento da curva. Então, eu vou pegar lá o x, vou levar no f de x igual a 1 sobre 2 elevado a x, né? Que seria o mesmo que 2 elevado a menos x, presta atenção, né? Então, a base seria 1 sobre 2. E aí, eu tenho aqui, ó, vamos substituir os mesmos valores. X igual a menos 2, vou calcular o f de menos 2. 1 sobre 2 elevado a menos 2, expoente negativo, inverte a base. Então, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Aí, eu tenho par ordenado 2 e menos 4 para plotar no gráfico. Depois, o menos 1, f de menos 1, 1 sobre 2 a menos 1, que vai dar, inverte a base, porque o expoente é negativo, 2 elevado a 1, que é 2. Eu tenho par ordenado menos 1 e 2. Agora, eu vou substituir por 0. Vou calcular o f de 0, 1 sobre 2 elevado a 0, 1. 0 e 1. Aí, substitui o x por 1. F de 1, 1 sobre 2 elevado a 1, que é 1 sobre 2. Substitui o x por 2. O f de 2, 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1 sobre 4. E o f de 3, que vai dar 1 sobre 8. Bem simplesinho. Agora, mesma coisa do exemplo anterior, só que agora considerando a base um número entre 0 e 1. Nós já observamos claramente aqui que o que está acontecendo? À medida que a gente aumenta o x, nós estamos fazendo o que com os valores de f de x, de y? Diminuindo. Então, vamos plotar esses pares ordenados aí no gráfico e vamos ligar esses pontos. Então, ó, eu tenho lá, ó, aqui nem tá o f de menos 3, né? Ó, se eu tivesse calculado aqui, ó, pegado o menos 3, ó, f de menos 3 daria 1 sobre 2 elevado a menos 3, que daria o quê? 8, só pra gente ter um comportamento ainda maior ainda da função aqui pra cima. Aí, ó, o menos 2 e o 4, que já tá ali, o menos 1 e o 2, o 0 e o 1, o 1 com 1 sobre 2, o 2 com 1 sobre 4, se eu pegasse o 3 com 1 sobre 8 e assim sucessivamente. Então, essa função, ela é o quê, gente? Ó, ela é uma função decrescente, né? Isso por quê? Porque a base é um número compreendido entre 0 e 1. E nós continuamos ali com a nossa assíntota horizontal, que é o próprio eixo x, pelo mesmo motivo que eu falei para vocês, ó. Se você pegasse aqui, ó, o f de 4, por exemplo. Então, 1 sobre 2 elevado a quarta daria 1 sobre 16. Número bem pequenininho e vai diminuindo, mas nunca vai chegar a zero, não é isso? Então, vai ficar bem perto, bem próximo do zero, porque o denominador vai ser cada vez maior, mas nunca vai ter um ponto aqui de interseção, por isso que essa é uma assíntota horizontal, certo? Então, o que nós podemos concluir, né, para uma função f? Aqui eu poderia ter colocado de R em R, o domínio os reais, o contradomínio os reais, mas o conjunto imagem seria só o y maior do que zero para a função f de x igual a elevado a x, tá? Então, primeiro, se o a é maior que 1, a função é crescente em todo o seu domínio, vai ter aquele comportamento da exponencial crescendo. Se o a varia de 0 a 1, a função ela é decrescente em todo o seu domínio, tá? Para qualquer a variando de 0 a 1.
O domínio da função é igual aos reais. E a imagem da função, nesse caso aqui, ó, f de x igual a elevado a x, são todos os números positivos, não é isso? Y maior do que zero. Atenção, hein? Vamos supor que eu tivesse um número multiplicando aqui na frente, por exemplo, ó, menos 2 vezes a elevado a x. Aí você já está mudando a função, né? Porque você estaria pegando todas as imagens multiplicando por menos 2. Então, aí são outros casos que nós vamos ver mais para frente, ok? Então, vamos ver alguns exemplos aí, ó. Exemplo 1, que envolve análise de gráfico. O gráfico abaixo representa a função f de x igual a vezes 3 elevado a menos x mais b. Determine os valores de a e b, a imagem da função. Então, presta atenção, esse aqui já é um exemplo. Olha lá, ó. Se você olhar simplesmente para esse número aqui, que vamos lembrar da função f de x igual a elevado a x. Então, aquele que eu dei anteriormente. Então, aqui é 3. A função é crescente. Não, mas não é 3 elevado a x, é 3 elevado a menos x. Então, na verdade, esse 3 é o quê? 1 sobre 3. Olha lá, ó. O que já mostra que a nossa exponencial ela é o quê? Decrescente. Outra coisa, lá nós vimos que a função, a imagem daquela função a elevado a x é o quê? Y maior do que zero. Aqui nós já estamos vendo, ó, que o gráfico ele desceu mais. Ele não está aqui em cima no y igual a zero, ele já está aqui, ó, no y igual a menos 2. A assíntota é y igual a menos 2. Por quê? Porque vai ser esse valor de b aqui, nós vamos concluir isso depois, certo? E esse a aqui também pode variar aqui, ó, nessa inclinação aqui, ó, dessa curva. Só estou fazendo uma análise antes de fazer os cálculos, ok? Então, vamos lá. Como que a gente vai achar esses valores de A e B? Substituindo ali os pares ordenados na função, certo? Então, nesse caso aqui, ó, o que eu observo? Eu tenho dois pares ordenados, ó, claramente descritos no gráfico. Menos 1 e 1 é um par ordenado. E o outro par ordenado é o quê? O zero, que é aqui, ó, o ponto de interseção entre os eixos x e y, o zero e o menos 1, tá? Aqui os dois pontos. Agora, basta eu fazer o quê? Substituir esses valores na função, achar A e B. Se você tivesse essa análise aí do gráfico, pelo que eu falei anteriormente da assíntota, você já chega à conclusão que o B é igual a menos 2. Por quê? Porque o gráfico sofreu um deslocamento vertical aqui em menos 2 unidades, né? 2 unidades para baixo, em relação aqui à sua assíntota. Então, você já poderia vir aqui dizer que B é menos 2, nesse caso, ok? Mas vamos chegar a essa conclusão usando os dois pares ordenados que foram representados no gráfico. Então, é só substituir na função que foi dada. Então, ó, primeiro eu vou substituir o menos 1 e o 1 nessa função aí. Então, o y, que é o f de x, é 1 e o x é menos 1, pelo par ordenado. Então, substituindo lá, nós vamos ter, ó, menos com menos mais, 3 elevado a 1 mais b. Então, eu tenho a primeira equação, ó, 3a mais b igual a 1, certo? Aí eu posso isolar o b, certo? Para depois substituir na outra aqui que eu vou achar. Então, eu vou chamar essa equação aí de 1, vou deixar ela quietinha. Para eu achar o b, eu preciso do valor de a. Agora, eu vou substituir lá no 0 e menos 1, na mesma função. Então, vai ficar, o menos 1 é o y, então vai ficar, ó, menos 1 é igual a vezes 3 elevado a 0 mais b. Então, menos 1 igual, menos 0 não existe. Então, vai ficar o quê? 3 elevado a menos 0 é o mesmo que 3 elevado a 0, mais b. Então, nesse caso aí, ó, nós vamos ter o quê? 3 elevado a 0, 1 vezes a mais b igual a menos 1. Ótimo. Como eu já sei o valor de b aqui da equação anterior, eu vou simplesmente chamar essa equação aqui de 2, essa equação que eu acabei de determinar, e substituir a equação 1 dentro da equação 2, certo? Onde tem o b. Então, ó, quem é b? 1 menos 3a. Então, a mais 1 menos 3a igual a menos 1, a menos 3a menos 2a. Menos 2a igual a menos 2, a igual a 1. Ótimo, volta lá. Substituir na equação 1 o a. Então, nós vamos ter que b é 1 menos 3, b igual a menos 2. Gente, eu já tinha falado com vocês inicialmente aqui. Por esse gráfico, você já podia usar que b é menos 2, porque você já tem noção do comportamento da curva em relação a sua base aqui, certo? A gente já sabe que a assíntota horizontal é o eixo x.
mas nós só fizemos para comprovar, que nem sempre vai ser assim, né, os gráficos. Então, qual é a função, então? Então, a nossa função, ela é f de x igual, o a é 1, então vai ficar 3 elevado a menos x menos 2. Ótimo. E agora, vamos analisar a imagem dessa função. Imagem é o quê? É o eixo y. É aonde você tem o gráfico, onde que o gráfico está definido aí no eixo y. Então, nesse caso, nós vemos claramente que a imagem é o quê? Todos os valores reais de y maiores do que o menos 2. Então, imagem y pertence a R, tá o que y maior que menos 2. Vamos fazer mais um exemplo. Esse exemplo, ele envolve interseção de funções e também o gráfico. Então, vamos lá. Determinar o ponto de interseção dos gráficos das funções. f de x igual 1 sobre 2 elevado a x mais 1 e g de x igual a 4 elevado a x mais 1. O que é o ponto de interseção de duas funções? Então, para que haja um ponto de interseção entre os gráficos, deve existir um valor de x, de modo que as imagens desse valor pelas duas funções coincidam, ou seja, o f de x tem que ser igual a g de x, não é isso? Ponto de interseção é o ponto onde essas duas funções se intersectam, se é que esse ponto existe, nem sempre vai existir. Nesse caso aqui vai existir. Então, eu vou pegar e vou igualar as duas funções, f de x, que é 1 sobre 2 elevado a x mais 1, com o g de x, que é 4 elevado a x mais 1. Então, nesse caso aqui, ó, o que nós temos? Ó, eu vou resolver a equação exponencial que nós já aprendemos anteriormente. Então, vou tentar igualar as bases. Então, nesse caso aqui, eu vou inverter a base. Então, vai ficar 2 elevado a menos x mais 1, que é igual a 2 ao quadrado, que é o 4x mais 1. Nesse caso aqui, eu fiz assim para vocês não esquecerem que tem que aplicar a distributiva, tá? Não é só 2 elevado a menos x, é 2 elevado a menos x menos 1, certo? Agora, ó, se as bases são iguais, ó, 2 é igual a 2, os expoentes também têm que ser iguais para que isso aqui seja verdadeiro. Então, menos x menos 1 é igual a 2x mais 2, porque as bases já são iguais, aí eu vou resolver aí, nesse caso, uma equação do primeiro grau. Então, ó, menos x, esse 2x vai vir para cá negativo, menos x com menos 2x menos 3x, 2 mais 1, 3. Logo, x é igual a menos 1. Então, ó, o valor de x que torna essas duas funções iguais é o x igual a menos 1. E vamos achar qual é esse valor aí de y que satisfaz as duas. Então, eu vou substituir, posso escolher qualquer uma das duas para substituir o valor de x e achar o valor. Então, eu escolhi o f de x, vou calcular o f de menos 1. Então, o f de menos 1 vai dar o quê? Eu só substituir aqui, ó. Menos 1 mais 1, que vai ser 2 elevado a 0, 1 sobre 1, que vai ser 1. E nem preciso vir aqui substituir ou calcular o g de menos 1, porque a gente já sabe que o g de menos 1 vai ser quanto também? 1, não é isso? Porque foi o que a gente fez aqui. Se você quiser vir tirar a prova real, ó, g de menos 1. 4 elevado a menos 1 mais 1 vai dar 4 elevado a 0, que no caso é o mesmo 1, só para mostrar. Então, qual é o ponto de interseção entre essas duas funções? É o ponto de coordenadas menos 1 no x e 1 no y. Então, aqui, ó, eu coloquei o gráfico só para mostrar para vocês a representação do ponto de interseção entre essas duas funções, ó. Observe o seguinte, ó. A função f, apesar daqui a gente estar considerando a base 2, né, aqui, ó, tá 2 elevado a x, não é isso. Na verdade, é 1 sobre 2 elevado a x mais 1. Só que 1 elevado a x mais 1 é o próprio 1. Então, na verdade, a base é 1 sobre 2 dessa função, é um número entre 0 e 1. A função f, ela é o quê? Decrescente. Como não tem nenhum valor somando aqui nem nada, a assíntota vai ser o próprio eixo x. E essa função aqui, ó, a base é 2, não é isso? Seria 2 elevado a 2x mais 2. Então, também é uma função decrescente. Poderia considerar a base 4, não ia fazer diferença nenhuma. Se eu considerasse a base 2, 2 elevado a 2x mais 2. Se eu considerar a base 4, pode ficar esse próprio x mais 1. Como o 4 é maior do que 1, a função é crescente, só para mostrar para vocês. Esse ponto é o ponto onde essas duas funções se intersectam, menos 1 com 1. E aqui é o ponto 0 com 1 sobre 2 da função f, né? E aqui é o ponto 0 com 4 da função g. Então, vamos fazer mais um exemplo, um problema de aplicação agora. A relação P de t igual 32.000 que multiplica 1 menos 2 elevado a menos 0,1t
descreve o crescimento de uma população P de T de bactérias T dias após o instante zero. Determine quantos dias são necessários para que se tenha aproximadamente 31.000 bactérias nessa população. Então, vamos lá, o que nós vamos fazer? Basta nós substituirmos o P de T por 31.000, porque P de T é o quê? É a população de bactérias, o T está dado em dias. Como eu quero que tenha 31.000 bactérias, nós vamos substituir lá. Então, substituindo o P de T por 31.000, vai ficar 31.000 igual 32.000 vezes 1 menos 2 elevado a menos 0,1T. E agora, essa é a parte da função. Agora a gente resolver essa equação exponencial na incógnita T. Então, o que eu vou fazer aqui? Esse número que está aqui multiplicando vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Tá? Presta atenção, não vai querer fazer distributiva aqui não, ó. Senão você não vai conseguir sair do exercício. Primeiro que você não pode multiplicar 32.000 por 2, né? Então, vai continuar, vai permanecer o produto. Porque aqui é uma potência de bases diferentes. Então, ó, aí cortou aqui. Esses zeros eu posso eliminar. Esse 1 que está aqui positivo, está somando, vai passar para cá para o primeiro membro subtraindo. Então, vai ficar 31 sobre 32 menos 1 igual menos 2 elevado a menos 0,1T. O que eu vou fazer aqui? Tirar o mínimo só desse lado aqui, tá? Então, tirando o mínimo ali no primeiro membro, eu vou ter, ó, 32 dividido por 1, 32 vezes 1, 32, menos, né, porque já tem um menos aqui. 31 menos 32, menos 1 sobre 32, é igual a menos 2 elevado a menos 0,1T. Qual o nosso objetivo aqui da equação exponencial? Nesse caso, tem dois termos só, igualar as bases. Então, nós estamos vendo claramente que 1 sobre 32 é o mesmo que o quê? O 32 é 2 à quinta. Então, 1 sobre 32 é 2 a menos 5, não é isso? Então, o menos está aqui na frente. 2 a menos 5 igual a menos 2 elevado a 0,1T. Posso jogar esse para cá, ou multiplicar por menos 1, dá no mesmo. Então, 2 elevado a menos 0,1T igual a 2 a menos 5. Se as bases são iguais, basta igualarmos os expoentes. Então, menos 0,1T igual a menos 5. Multiplica por menos 1, passa o 0,1 dividindo, então 5 dividido por 0,1 vai dar 50. Então, são necessários 50 dias para que nós tenhamos aproximadamente 31.000 bactérias nessa população, né? Na verdade, pela fórmula que foi dada, vai dar exatamente 50 dias para a gente obter as 31.000 bactérias, ok? Vamos fazer mais um problema de aplicação. O processo de resfriamento de determinado corpo é descrito por T de T igual TA mais alfa vezes 3 elevado a beta vezes T, onde T de T é a temperatura do corpo em graus Celsius no instante T, dado em minutos, TA é a temperatura ambiente suposta constante e alfa e beta são constantes. O referido corpo foi colocado em um congelador com temperatura de menos 18 graus Celsius. Essa daí já é a temperatura ambiente, então o TA lá da nossa função. Um termômetro no corpo indicou que ele atingiu 0 graus Celsius após 90 minutos e chegou a menos 16 graus Celsius após 270 minutos. Item A. Determine o valor das constantes alfa e beta. Item B. Determine o valor de T para que a temperatura do corpo no congelador seja apenas 2/3 graus Celsius superior à temperatura ambiente. Então, vamos fazer o item A primeiro. Para achar o valor das constantes alfa e beta, é tipo aquele exercício que nós fizemos aqui do gráfico, onde tinha os pares ordenados. Só que nesse caso não tem o gráfico. Você vai ter que analisar, tirar os pares ordenados, os dados aqui, do próprio enunciado da questão, né? Então, pelos dados desse problema, nós já chegamos à conclusão que a temperatura ambiente é menos 18 graus Celsius e ainda nós temos os pontos, ó, 90 minutos com 0 graus Celsius, né? 90 minutos é o T e 0 graus Celsius é o T de T, ó, é o X e o Y, como se fosse isso. E o outro par ordenado é 270 minutos com menos 16 graus Celsius. Pronto. Depois que nós identificamos isso no enunciado da questão, basta substituir na fórmula e achar ali os valores. Bem simples, resolvendo equações exponenciais. Então, vamos substituir primeiro, ó. Então, primeiro eu vou colocar esse aqui, ó. Temperatura 0, temperatura ambiente menos 18, tempo 90.
Então, vou pegar esse menos 18, vou passar para cá, né? Somando mais 18. Então, nós vamos ter que 18 igual alfa vezes 3 elevado a 90 beta. E aí, eu vou isolar o alfa, ok? Igual eu fiz no outro. No outro, eu tinha isolado o b, né? Isso aqui eu vou isolar o alfa porque tá mais fácil. É só passar esse 3 elevado a 90 beta dividindo aqui. Ok, deixa isso quietinho aqui. Vamos para o segundo par ordenado agora. Agora eu vou substituir o 270 com menos 16 no lugar adequado. Menos 16 é a temperatura, menos 18 é a temperatura ambiente e o T vale 270. Então, jogou o menos 18 para cá somando, vai vir mais 18, menos 16 mais 18, 2, alfa vezes 3 elevado a 270 beta. Ok, vou isolar o alfa aqui também, passando esse 3 elevado a 270 beta para cá, dividindo, certo? E agora, ó, o que a gente vê? Nós temos duas equações aí, ó. Alfa igual a 18 sobre 3 elevado a 90 beta e alfa igual a 2 elevado a 2 sobre 3 elevado a 270 beta. Alfa é o mesmo alfa, que é uma constante, então basta eu igualar essas duas equações. Então, eu vou igualar 1 com 2, né, para achar o valor de beta. Então, aqui eu vou multiplicar cruzado, vou passar o 2 dividindo e esse 3 elevado a 90 beta para cá multiplicando. Só fiz assim, ó. Mudei aqui o 2 para cá e esse para cá, para ficar mais fácil. Então, 18 dividido por 2, 9. Divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 90 beta menos 270 beta, que é menos 180 beta. Agora, eu igualo as bases. No caso aqui, 9 é 3 ao quadrado. E aqui eu só repito. Então, se 3 é igual a 3, basta que os expoentes sejam iguais. Então, 2 é igual a menos 180 beta, passo o menos 180 dividindo, então o beta vai ser igual ao quê? Menos 1 sobre 90. Ótimo! Depois que eu achei esse beta aqui, o que eu tenho que fazer? Voltar aqui para substituir o beta para achar o alfa, ou nesta, substituir nessa daqui. Então, vamos lá, ó. Onde tem beta, eu coloquei o menos 1 sobre 90. Então, aqui, ó, 90 dividido por 90 vai dar 1 vezes menos 1, menos 1. 3 elevado a menos 1. Então, 3 elevado a menos 1 é o mesmo que 1 sobre 3. Então, vai ficar 18 vezes 3, né? Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. O alfa vai ser igual a 54, certo? Então, nesse caso, olha lá, o que nós achamos? Qual era a função? T de T igual TA, que é menos 18, mais alfa, que a gente acabou de achar que é 54, vezes 3 elevado a beta vezes T. Mas o beta é menos 1 sobre 90. Então, já substitui o alfa e o beta já tem uma função, certo? E agora nós vamos resolver o item B, né? Que é determine o valor de T para que a temperatura do corpo no congelador seja apenas 2/3 graus Celsius superior à temperatura ambiente. Então, ó, eu quero que a temperatura seja o quê? 2/3 a mais do que a temperatura ambiente, que é menos 18. Ou seja, eu quero que a temperatura final seja o quê? Menos 18, né? Mais 2/3. 2/3 superior à temperatura ambiente. Presta atenção, hein? Para não errar isso. Eu não quero que a temperatura seja igual a 2/3 graus Celsius. Eu quero que ela seja 2/3 superior à temperatura ambiente, ou seja, menos 18 mais 2/3. Só igualar aqui na função, né, que nós já achamos alfa e beta. Esse menos 18 corta com esse menos 18, porque vai vir para cá somando. Então, nós vamos ter, ó, 2/3 igual 54 vezes 3 elevado a menos T sobre 90. Vamos usar os mesmos procedimentos que nós já estávamos usando anteriormente. O número que está aqui com a potência multiplicando, não posso multiplicar 54 vezes 3, óbvio, né? Porque aqui, ó, são bases diferentes, né? Se fosse iguais, eu ia repetir a base e somar os expoentes, não é o caso. Então, isso aqui vai descer para cá multiplicando, não é isso? Vai ficar 3 vezes 54. 54 vai vir dividindo aqui com o numerador. Então, nós vamos ter, ó, 2 sobre 3 vezes 54 igual a 3 elevado a menos T sobre 90. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou simplificar logo o 2 com 54, que vai dar 1 sobre 27, não é isso? E aí, no caso, para ficar mais fácil aqui, eu tô vendo que o 27 já é uma potência de base 3, que é 3 ao cubo. Então, 3 vezes 3 ao cubo, repete a base, somos expoentes, vai dar 3 à quarta.
Então, ficou 1 sobre 3 à quarta igual a 3 elevado a menos t sobre 90. 1 sobre 3 à quarta é o mesmo que 3 elevado a menos 4. Pronto, igualamos as bases, agora é só igualar os expoentes. Então, menos 4 igual a menos t sobre 90, multiplico por menos 1, multiplico cruzado, t igual a 360 minutos. Então, são necessários 360 minutos para que a temperatura no congelador seja 2/3 superior à temperatura ambiente, ok? Vamos fazer um outro exemplo. Um último exemplo aqui, que é um problema de aplicação envolvendo o Covid-19. Então, vamos lá. Dados preliminares da pandemia do Covid-19 em determinada cidade com 400 mil habitantes indicam que, no início da disseminação, após o final da semana da descoberta desse vírus, existiam 20 pessoas infectadas. Ao final da segunda semana, já existiam 60 pessoas infectadas. Ao final da terceira semana, o número de infectados era de 180 pessoas. O que a gente está observando com esses dados? Que o problema está considerando que, ao final de cada semana, ou seja, num período de 7 dias, o número de pessoas infectadas estão o quê? Triplicando, não é isso? Que foi mais ou menos o que estava acontecendo no início, né? O número de pessoas estava duplicando a cada 3 dias. Então, assim, isso aqui é uma suposição. Então, criei uma suposição só para a gente ter uma situação, problema. Assumindo que não houve medida de controle, ou seja, que isso continuou aí desenfreadamente, e que o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus ao final de cada semana continua crescendo nessa sequência, ou seja, triplicando ao final de uma semana, podemos representar o número de pessoas infectadas em função do tempo t, em semanas, através da função p de t igual 20, que é o final da primeira semana, vezes 3 elevado a t menos 1, para t maior ou igual a 1. Ok. Quando vocês forem estudar PG, vocês vão conseguir montar essa fórmula aí também, tá? Ao final de que semana, desde a descoberta do vírus nessa cidade, teremos a marca de 393.660 pessoas infectadas, ou seja, quase a população toda, né? Porque se eu tenho uma cidade aqui com 400 mil habitantes, para eu atingir aqui, quantas semanas seriam necessárias para chegar em 393 mil pessoas? Quase a população inteira. Olha só, hein? Se não houvesse medida de controle. Então, vamos lá. Mesmo o estilo dos problemas anteriores, é só nós fazermos o quê? Pegar essa função que foi dada e igualar a 393.660. Então, vou passar esse 20 dividindo, não é isso? Lá no primeiro membro. Então, eu vou ter 19.683 igual a 3 elevado a t menos 1. Então, nesse caso aí, ó, 19.683 é 3 elevado a 9. Não tem jeito, tem que fatorar para vocês acharem a potência aí equivalente. Então, nesse caso, já que 3 igual a 3, nós vamos igualar os expoentes. T menos 1 igual a 9, logo t igual a 10. Então, se continuasse essa medida aí sem controle, né, desenfreadamente triplicando o número de pessoas contaminadas a cada semana, então ao final de 10 semanas, praticamente todos os habitantes dessa cidade já estariam contaminados. Então, ó, aí eu até construí um gráfico aqui para mostrar para vocês, ó. Então, essa pandemia que nós estamos vivendo, tá? Esse controle da pandemia é exatamente representado por curvas desse tipo, curvas exponenciais. São feitas aproximações aí a partir dos dados aí que são coletados a cada semana. Então, para esse caso específico aqui, ó, em apenas 10 semanas nós já teríamos isso. No caso aqui, eu coloquei essa população, porque, por exemplo, eu peguei mais ou menos a população, fiz um arredondamento, a população de Vitória, que tem 365 mil aproximadamente habitantes. Então, só para vocês terem uma ideia da importância de nós mantermos os cuidados, né? Evitar aglomerações para que um gráfico desse tipo aqui não aconteça. Então, outra coisa que eu vou colocar para vocês aqui, que eu acho importante a gente falar, como que se comporta um gráfico numa pandemia, só para vocês terem uma ideia, já que a gente está exatamente vivendo isso, né, esse ensino aí à distância devido a essa pandemia. Então, olha só, eu peguei esse gráfico aqui, ó, que mostra os casos oficiais de Covid no Brasil até 2 de dezembro de 2020. Olha só o que aconteceu. Nesse início aqui, ó,
26 de fevereiro veio pequenininho, né? Mas é porque aqui também, ó, eu tenho um eixo Y aqui de 0 para 500 mil pessoas, ó. Esse intervalinho aqui. Então, parece que não tá crescendo, mas tá crescendo muito. Depois eu vou mostrar para vocês no outro gráfico. Então, ó, o que que vem? Esse gráfico, ele vem crescendo, tá vindo pouco, né? No início aqui da evolução é lenta, né? Até que em determinado momento, os casos começam o quê? Aumentar muito. Olha aqui, que nesse caso aqui foi ali o período de abril, maio do ano passado. E aí, ó, já houve um crescimento aí, ó, exponencial, muito forte, até que chegou num determinado momento ali, ó, setembro, tá, outubro, que começou a o crescimento ficar mais lento, né? Então essa curva aqui ela é chamada de curva gaussiana ou distribuição normal, que a tendência aqui depois era fazer o quê? Diminuir, só que nós já estamos vendo que está chegando a nova variantes, enfim, e aí isso está continuando crescendo. Então só quero mostrar para vocês aqui, ó, para vocês verem por causa da escala, tá? Aqui, ó, parece que nesse início foi quase nada, quase zero, mas não é, porque tem a escala aqui tá bem alta, né? Então, nesse caso aqui, ó, olha só, o mesmo gráfico, os mesmos dados, só que aqui de 0 para 1000. Aliás, um intervalo aqui de 0 a 1000. Então, nesse caso aqui, ó, você tem o quê? Ó, olha só como é que foi. Então, aqui, ó, 6 de abril tinha 12.056 casos. Olha aqui onde que 6 de abril tá nesse gráfico, ó. 6 de abril tá aqui, tá vendo? Parece que é quase zero. Mas, enfim, quero mostrar para vocês isso, que o que está acontecendo, essa pandemia aí, né, essa evolução dos casos, está vindo em exponencial mesmo, como os especialistas mostram. Então, assim, é muito importante nós adotarmos aí as medidas de isolamento, evitarmos aglomeração. Então, isso aí é um mal necessário, ok? E agora, para essa aula é isso aí. Então, façam as tarefas, as atividades que foram propostas e até a próxima aula.